belezinha? Bom, como eu tinha prometido a vocês, a ideia era a gente tentar resolver, né, alguns exercícios fora, né, dos nossos encontros às segundas-feiras, com o objetivo da gente poder ajudar aí, né, e trabalhar um pouco nas dúvidas que vocês têm, inclusive relativamente a conteúdos específicos, né? Bom, então eu peguei duas questões que falam sobre oscilações e a gente vai tentar trabalhar o melhor possível essas questões para que alguns conceitos eles não fiquem rasos, né? Bom, então vamos lá. Então essa é uma questão do Enem 2018, em que diz que alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Bom, então vamos lá. Vamos ler com calma isso. A ideia é, então eu tenho, vamos lá. Vamos marcar aquilo que é importante. Então a ideia é, eu tenho um cancelador de ruídos ativos. O que isso me implica? Implica que lá na ideia da propagação de ondas, quando eu tenho uma onda, né, que está se movendo com uma velocidade específica e também essa onda, né, tem um comprimento de onda específico e uma frequência, né, a velocidade, inclusive da propagação, é definida assim, né, lambda f. Essa onda ela tem um comprimento específico, tem uma amplitude, por aí vai. Uma velocidade, uma direção de propagação. Então, um cancelador de ruídos ativos é um cancelamento de ondas. Então, a gente sabe que existe um fenômeno chamado essa superposição destrutiva de ondas. Ou seja, quando eu tenho duas ondas de mesma amplitude e de mesma frequência, porém, a diferença de fase entre elas vai ser uma oposta à outra. Por exemplo, temos aqui, se eu tenho uma onda dessa forma, eu consigo ter, deixa eu mudar aqui a cor, eu consigo ter um cancelamento dessa onda, uma interferência destrutiva se eu tiver uma onda de mesma amplitude, né? Aqui tem uma amplitude A, e aqui também tem uma amplitude A, de mesma frequência. Entretanto, eu tenho que a diferença de fase entre elas tem que ser tal que uma cancele a outra. Então esse é um cancelador de ruídos, é esse um princípio do cancelador de ruídos. Entendeu? Então, se a amplitude de uma for maior que a outra, eu não vou ter uma interferência destrutiva. Eu quero que essa onda suma, certo? Porque eu quero só que as ondas provindas da música que eu estou escutando existam, né? Só quero ouvir essas. Esse cancelador de ruídos ativos faz com que o sinal sonoro seja semelhante ao sinal externo de frequência fixa. Então vamos lá. Então tem que apresentar a mesma frequência. Isso todas as questões estão me dizendo. E tem que apresentar a mesma amplitude. Então aqui, essa daqui você já pode cortar. Ó. Deixa eu trocar a cor aqui de novo para melhorar. Depois que você corta então essa ideia de que você já não precisa, né, da letra D, você tem que entender que elas têm que ter uma diferença de fase. Então vamos lá, diferença de fase igual a 90 graus, não sei, vamos olhar com calma. Diferença de fase igual a 180, igual a 45, também não pode ser, né? Não tem sentido. Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo, se ela for com a mesma fase, ela não vai ser destrutiva, né? Vai ser construtiva, porque eu vou ter uma mesma onda aqui, eu vou ter uma outra onda aqui, com a mesma fase, uma com a outra, elas vão se juntar, e a interferência ela não vai ser, como eu falei, não vai ser destrutiva, ela vai ser uma interferência construtiva. Essas duas ondas vão se juntar e vão formar, na verdade, essa onda laranja aqui, que é uma onda maior, tá vendo? Você vai somar essas duas ondas. Então, também não pode ser a mesma fase. Então tem que ter uma diferença de fase. Vamos lá. Se for uma
igual a 90, né? Uma diferença de fase igual a 90 graus em relação ao sinal externo, o que me acontece? 90 graus é uma diferença nesse sentido, né? Eu tenho uma onda assim, e 90 graus dele vai ser uma onda assim, certo? Porém, se eu tenho uma diferença de fase 180, eu vou ter uma onda inversa. Então a minha resposta correta é a letra B. Então entenderam? A ideia é a gente entender como ocorre essa propagação de ondas. Como é isso, né? Como se dá toda onda, né? Que eu desenhei só um pedacinho da onda, né? Toda onda ela tem um comprimento de onda que eu chamo de lambda, que é uma letra grega, ela tem uma frequência, ela tem uma velocidade de propagação, ela tem uma amplitude, né, que é o tamanhinho desse morrinho dela aqui, ó. Essa é a chamada amplitude de onda. A onda tem uma fase, né, como a gente viu. Ela tem também, né, o período. O período ele é dado como inverso da frequência, ó. 1 sobre F. Então são coisas que não podem passar despercebidas, beleza? Bom, vamos passar para a próxima questão, que aí ela entra nessa questão nessa ideia justamente das contas, né? Então vamos lá. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de um modo que provoca uma trepidação e ruído quando há passagem de um veículo sobre ele, alertando uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Então vamos lá. Então eu tenho uma velocidade, olha só. Resolver o problema de física é igual receita de bolo. Você vai anotando os ingredientes. Ó. Primeiro eu tenho uma velocidade de 180 km por hora. Posso passar isso para metros por segundo. Eu divido isso para 3,6. Né? Quando eu divido 108 para 3,6, que é aquele macetinho que a gente tinha visto, todo mundo conhece, isso me dá 30 metros por segundo. Beleza? Então tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Sobre o sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 metros. Então tem uma distância de 8 centímetros. De 8 centímetros. 8 centímetros, isso é igual a 0,08 metros. Belezinha? Então a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem do sonorizador é mais próxima de... Então vamos lá. Eu quero saber qual é a frequência, sabendo que a frequência é dada em Hertz, né? Se a frequência é dada em Hertz, ó, a frequência ela é dada em Hertz, né? Hz, beleza? Isso é uma unidade de segundo, né? Unidade de segundo. Então, olha só o que eu tenho que obter. Primeiro, eu tenho que saber em quantos segundos é percebido isso. Então, vamos lá. Então, eu tenho que, se a velocidade é 30 e o espaço percorrido é 0,08, o tempo vai ser meu 30, meu 0,08 dividido para 30, certo? Dividido para 30. Então, quando eu faço esse valor, eu obtenho um resultado aproximadamente 0,003 segundos. Mas esse tempo é justamente o meu período. E eu não falei para vocês no slide anterior que a frequência é o inverso do período? 1 sobre o período. Ou seja, é 1 dividido por isso daqui. Então eu vou ter 1 dividido por 0,003. Isso me dá aproximadamente
0,0, vou colocar 26, né? Isso me dá aproximadamente 375 Hz. Tá bom? 0,003 vai dar muito específico, né? Então essa é a ideia. Beleza? Gente, então é isso. Não tem muito o que dizer mais sobre isso. E aí eu espero vocês assistirem esse vídeo e depois me darem feedback sobre como eu posso melhorar, o que vocês acham que pode ser consertado, qual a dúvida em específico, beleza? Então é isso, valeu, um abraço para vocês e bom feriado.